As empresas brasileiras diminuíram os investimentos em digitalização, segundo o levantamento feito pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e Fundação Getúlio Vargas. A avaliação foi feita em 4.000 empresas dos setores da indústria, serviços, comércio e construção no último trimestre do ano passado. Para falar sobre esse levantamento e as previsões para esse ano, eu converso agora com Marcel Levi, coordenador de projetos da FGV. Marcel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Prazer enorme estar novamente aqui com você. Que bom, prazer todo nosso. Marcel, diga lá, então a gente teve uma queda de investimentos em digitalização no último trimestre de 2022. Significativa essa queda? O que representa? Todos eles houve queda? Sim. Tivemos queda em todos os setores. Essa queda ela foi, sim, significativa. Ela volta a patamares do primeiro trimestre, né, da primeira medição que nós fizemos. E demonstra talvez um pouco aí a questão acham que os empresários fiquem sempre muito cautelosos. Essa redução ela acompanhou também as demais sondagens que a FGV divulga, as sondagens setoriais, onde o índice de confiança dos empresários também sofreu queda. Então, ela acompanha esse movimento, né, de um pouco mais de desconfiança e reduz aí os investimentos aos patamares do primeiro trimestre. O que caracteriza por investimentos, Marcel, em digitalização neste caso? A gente viu aí números do Pix lá em cima, né, de muitas transações pelo Pix e cada vez mais. Mas nesse caso, nesses setores, digitalização é o quê? A pesquisa a gente entende como digitalização ações que são investidas para aquisição de tecnologias, digitalização de processos, aquisição de sistemas como ERP, como CRM, contratações de pessoal para tratar diretamente com questões relacionadas à informação digital, a presença digital, a presença em redes, a postagens, a marketing digital. Então, é todo um componente de ações que a gente coloca aí nessa cesta da digitalização. E a questão de pessoal ela é particularmente interessante porque, principalmente as micro e pequenas empresas, elas não têm equipes e pessoa dedicada a fazer a tarefa da digitalização, usar dados, fazer postagens em redes sociais, comércio eletrônico, etc. Aí é onde é o negócio mais preocupante, talvez, nas micro e pequenas. Então, desses 4 setores, comércio, serviço, construção e indústria, dá para destacar algum número importante? Sim, os comportamentos eles são um pouco diferentes em termos de o que é que essas empresas estão investindo, o que é que elas estão realizando. O comércio, naturalmente, tem muito mais ações em comércio eletrônico, enquanto o setor da indústria tem mais ação em cima da análise de dados, né, análises preditivas para poder prever capacidades de demanda e entrega. O setor da construção civil é o menos digitalizado de todos. É o setor que menos investe, é o setor que menos tem ações relacionadas à digitalização. Então, cada setor ele tem um comportamento um pouco parecido. Agora, essa diferença entre as micro e pequenas empresas e a economia em geral, ela tem aumentado, né? Essa boca do jacaré aí, ela tem ficado cada vez mais aberta, o que é extremamente preocupante, uma vez que as micro e pequenas empresas elas estão ficando cada vez mais para trás dentro da economia digital. Diante disso, então, sendo preocupante, o que se espera? O que é preciso fazer? Ou qual é a previsão que a gente tem para os próximos meses, então, para esse ano? A pesquisa também, como foi o quarto trimestre da pesquisa, a gente também fez uma avaliação, né, perguntando aos entrevistados sobre qual a perspectiva deles para os próximos 12 meses. E a perspectiva não foi muito otimista. Essas empresas elas estão projetando menores investimentos, elas estão projetando menores contratações e quase metade das micro e pequenas empresas responderam que não pretendem fazer nada nos próximos 12 meses relacionados à digitalização. O que é extremamente preocupante, uma vez que esses canais, né, o universo digital e a junção com o universo físico, que tem convencionado ser chamado de digital, é cada vez mais presente na vida dos consumidores. Está aí os números do Pix que demonstram que os consumidores estão a passos largos migrando para essa economia digital. Então, é muito importante que as empresas também tenham seus negócios dentro desse universo, participando dessa economia. É curioso, né, Marcel? Quase que contraditório, né? A gente está realmente vivendo uma transformação digital, estratégias e ferramentas têm cada vez mais disponíveis e chama muita atenção esse recuo, cautela das empresas, né? Mas você acha que precisa de uma ação, até do setor privado, do setor público, talvez para motivar, incentivar um pouco mais, Marcel?
Sem dúvida, sem dúvida. Os estudos que nós temos desenvolvidos na FGV, junto com parceiros, aí o SEBRAE, um dos nossos grandes parceiros, a ABDI, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem demonstrado que os micro e pequenos empresários, muitas vezes, eles ficam fora desse universo digital por falta de conhecimento e de suporte, de apoio, uma vez que são empresas mais frágeis, que não têm tanto capital para fazer investimentos próprios, e quando ele tem, ele não sabe aonde ele deve investir, qual o investimento que vai trazer o maior retorno para a sua empresa. Então, é importante que todas essas entidades consigam atuar juntas para cobrir todas essas lacunas. Não é uma única entidade quem vai conseguir suprir toda a demanda dessas micro e pequenas empresas. Mas estamos vendo um movimento em que se torna fundamental que todas essas entidades elas se aproximem mais do micro e pequeno empresário para trazê-lo para dentro dessa economia digital. Gerar mais competitividade também, né? Marcel Levi, coordenador de projetos da FGV, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente vai acompanhar, claro, esse assunto e vai voltar a conversar muito mais. Obrigado por hoje, Marcel. Obrigado, Sebastião. Foi um prazer. Até a próxima.